Então, Rogério, diante dessa resposta que você deu para a gente, falando, essa reflexão, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Os arquétipos presentes nas tradições antigas, entre parênteses, astrologia, mitologia, alquimia, fecha parênteses, seriam atalhos, entre aspas, programados no jogo? Se forem, como decifrar e ativar todo o seu potencial oculto? Outra pergunta muito profunda. De fato, aquilo que nós entendemos como sendo os mistérios oraculares traduzem, sim, espécies de atalhos nesse jogo desorganizado, exatamente para tentar suprir a ausência de regras que pudessem facilitar o entendimento e a caminhada de cada um. Se você, desculpe o exemplo, tá? Se você pegar um burro e um cavalo e colocar os dois para disputar uma corrida de 100 metros, né? O burrinho vai chegar todo suado lá no final. Mas não vai ganhar nunca, porque o cavalo tem a eficácia de ir rapidamente. Então, fazendo essa analogia pobre, a maioria de nós que existe enquanto ser vivente é meio que burrinho, no sentido de saber direcionar os seus esforços e poder variar a sua velocidade. Todos nós somos meio tartarugas andando na terra, porque no mar tartaruga nada bem rápido. Então, os mistérios oraculares, no fundo, significam: ei, cara pálida, não perca tempo, vá por esse atalho aqui, ou seja, exatamente, estou utilizando a expressão na pergunta, mas o mistério oracular é uma dica de como o eu de um ser pode, no meio de uma situação, discernir a sua melhor opção de atitude. Isso é o mistério oracular. Mas qual o problema? O problema é que por trás do mistério oracular não existe mais algo honesto. Existem seres que vão dizer: ei, Rogério, vá por aqui, mas isso aí é interessante para ele, não é interessante para mim. E esses desvios de orientação, infelizmente, hoje fazem parte dos mistérios oraculares, porque os seres desse universo vizinho, os tais deuses, que criaram isso na sua gênese, eles se corromperam e corromperam também a orientação, a divinização que eles, através de pitonisas, de oráculos, médiuns e jogos de divinação, criaram. Então, nós estamos saindo ainda dessa transição de um tempo em que, lá atrás, seres que nem humanos eram, criaram processos formidáveis, e o maior deles é Odin. Odin e Shiva são dois seres que trabalharam, cada um de uma maneira, a perspectiva de fazer com que uma consciência particularizada pudesse entender a realidade onde essa consciência estava atuando e aqui saber discernir entre as opções para escolher a melhor para ele. Odin, ele fez representar tudo isso nas chamadas runas. Cada runa tem um significado mental que hoje, para os humanos, é difícil entender, mas que era muito fácil de ser entendido pelos seres de Asgard. Shiva criou muito mais do que Odin
Só que Shiva resolveu ser anarquista. Quando Shiva percebeu que os deuses estavam corrompidos, Shiva fez absoluta questão de ser um xamã, por isso ele é o primeiro xamã. Um xamã que ficava todo esculhambado em termos de vestimenta, enquanto todos os deuses se vestiam das coisas mais belas. Então, Shiva se vestia com a pele de um leopardo, de um tigre, ficava andando com figuras totalmente esfarrapadas, num tipo de anarquismo. E os deuses, Vishnu, Brahma e descendentes, todos eles super bem vestidos e poderosos, e Shiva lá na periferia, só que Shiva era mais poderoso que eles. Então, Shiva não levou adiante o processo divinatório, mas quem levou foi Odin. Só que isso, quando foi repassado para os humanos, já veio totalmente cheio de problemas. E ninguém nunca se preocupou com o que é que os humanos iam receber ou não. Os humanos, simplesmente, até uns poucos milênios atrás, não tinha importância nenhuma na história. Eram os animais de estimação inteligente dos seres poderosos que viviam aqui na Terra. Do Hiperbóreo para cá, que os humanos foram sendo valorizados. E os humanos foram herdando esses conhecimentos, mas ninguém explicou aos humanos como era para ser jogado essas questões que hoje a gente chama mistérios oraculares. A importância desse jogo divinatório voltou a ser ressaltada quando um ser chamado Parashara escreveu o primeiro livro que hoje a gente chama de astrologia védica, mas o objetivo não tinha nada a ver com o ser humano. É porque, nessa época, vários seres chegavam em algumas cidades desse universo vizinho, ou mesmo aqui na Terra, porque os portais estavam abertos, e diziam: eu sou um avatar de Vishnu, eu sou um avatar de Shiva, eu sou um avatar de não sei quem. E eles não tinham como comprovar. Então, Parashara escreveu os critérios que hoje a gente chama nascimento, mas nós humanos aqui nascemos e morremos. Esses seres, eles aconteciam e desaconteciam. É outra história. Saíam de um fogo, da fogueira. É muito complexo. Então, Parashara escreveu isso aí, para que, se alguém dissesse: eu sou avatar de Vishnu, peraí, você surgiu quando? Aonde? Aí as características permitiam que os sábios da época dissessem: fulano é o avatar de Vishnu, que está comprovado. Os humanos não estavam enquadrados nisso. E nem muito menos nos jogos rúnicos de Odin, e nem muito menos nos sinais do I Ching que os chineses produziram. É uma coisa mais recente. Os humanos só entraram nesse jogo de uma forma correta que eu digo de uma forma que é possível um dia a gente decifrar, quando o Orunmila pronunciou os seus 256 caminhos possíveis em termos do destino de um ser humano. Aí, Adneia, quando os 256 possíveis destinos foram plotados dentro de um âmbito lógico, o atalho que o ser humano deveria aplicar na sua vida para atingir o destino, que destino? Todo ser tem um destino a cumprir, e todo ser pode também criar um novo tipo de destino e modificar o que ele tem que cumprir. Mas se ele não criar um novo destino, ele vai ter que cumprir o que já está marcado pelo que ele semeou lá atrás.
Então, esses caminhos profetizáveis são os que foram possíveis na época. Orunmilá prescrever. Lá atrás, esse mesmo ser, como Moros, ele criou 3 seres, as chamadas moiras, ou falando na linguagem nórdica, as 3 nornes ou nornas, e Rud, ou Urd, ficou sendo a figura responsável para que na mente dela tudo que já acontecia fosse ali registrado. Vivendre era a norma do momento presente, e esse momento presente tinha relação com o que já havia sido feito. Só pelo fato de já ter coisa feita, isso aqui necessitava de um futuro que já estava escrito pela necessidade do passado, e alguém teria que cumprir esse futuro, e isso chama-se o destino por cumprir, da parte de alguém que já realizou isso lá atrás. Então, Moros usou 3 moiras ou normas para organizar o que já havia sido feito por cada ser, o que cada ser continuava fazendo, e diante desse quadro, o que foi feito e o que está sendo feito, o tipo de futuro, ou seja, de destino, que terá que ser cumprido para poder resolver as pendências do passado. Porque está tudo guardado no princípio do arrancar. Só que Moros, na época dele, fez isso. Orunmilá, que é Moros, feito Milá, ele, na época em que Moros fez isso, não existia ser humano, isso foi feito no universo vizinho. Orunmilá trabalhou no tempo em que os humanos já existiam, então Orunmilá, ao invés de produzir outros 3 seres, ele produziu 16. E por que 16? Podia ter sido 27, 30 e não sei quanto, mas ele só conseguiu produzir 16 até o momento em que ele e o Batalá resolveram fazer um pacto, e ele veio com os 16 imolés, e é por isso que esses 16 imolés, que depois se transformaram nos orixás originais, os 256 caminhos profetizáveis surgiram desses 16, do jeito que dos 3 lá atrás surgiu passado, presente e futuro. Quer dizer, então, que os 256 caminhos profetizáveis de Orunmilá não tem nada a ver com passado, presente e futuro? Não tem. É um eterno presente que, a qualquer momento, aquele ser, se for humano, ele poderá entender isso, e o atalho vem exatamente a partir dos jogos que, na época, os babalaôs aprenderam a fazer, porque Orunmilá os ensinou, só que hoje isso foi distorcido, mas ainda está lá. Está lá o quê? A questão do atalho que você falou. É quando, através do jogo de tarô, de búzios, do que seja, certas indicações ou sincronicidades aparecem no jogo, e aquilo tem um significado mental para a pessoa. Aí a pergunta que não quer calar: mas hoje, do jeito que nós estamos fazendo, esse tipo de resultado aparece? Em alguns casos, sim. Aí depende de quem joga, depende de quem quer a informação, depende de uma série de contextos. Mas que é possível, é. Devido ao problema, surgiram o quê? As encruzilhadas, que terminam por ou atrapalhar ou facilitar o processo da informação divinatória, que é um atalho para o ser viver com menos problema e mais prosperidade espiritual. Esse jogo de Orunmilá ainda vai ser um dia jogado, mas é lá na frente. Ele hoje, ninguém compreende mais a revelação de Fá, porque as expressões desse jogo hoje foram transformadas em religiões.
E a religião, seja na ótica da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, várias coisas ou faces que hoje existem dessa revelação que foi traduzida pelos iorubais, que já receberam dos seus povos originais, lá nessa origem é que a coisa está um pouco clara. Mas o chamado ifismo, que é a revelação de Ifá, é a atualização da velha Werd com os humanos dentro. Porque o destino de um ser humano é sempre mais complexo do que o de uma baratinha, do que de um macaquinho. Só pelo fato do ser humano ser racional e ser autoconsciente. O ser humano sabe o que está fazendo. Uma baratinha, um inseto, não sabe, vai fazendo. Né? Então, aqui a responsabilidade, ali não. Mas sim, é um ataque.